Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Breve Jesus voltará. Seja muito bem-vindo a Captain Brazilian Temple, essa igreja adventista do sétimo dia, que é uma comunidade de amor e fé, que anuncia a breve volta de Jesus. Nesta manhã eu tive a oportunidade de ver e rever alguns amigos que estão aqui nos visitando. Existem amigos que recém chegaram do Brasil visitando seus familiares, sejam bem-vindos. Existem irmãos e amigos que vieram de outros estados por N razões, sejam todos muito bem-vindos também. E a você que está vindo pela primeira vez, que Deus te abençoe. O meu cumprimento presencial aqui a você, e na porta eu terei a oportunidade de apertar a sua mão, conversar com você, caso eu não fiz ainda. Eu gostaria de, nesta manhã, queridos, louvar o nome de Deus, porque desde o mês de abril, todos os sábados, nós temos aqui da frente pregado, anunciado sobre a vida e a obra do Espírito Santo de Deus em várias das esferas e dimensões da nossa vida. Nós falamos sobre o Espírito Santo e as nossas crises, falamos sobre o Espírito Santo e o casamento, o Espírito Santo e a família, o Espírito Santo e a oração, o Espírito Santo e a volta de Jesus. E hoje é com alegria, eu estou feliz, porque eu vou falar sobre o Espírito Santo e os jovens. E aqui eu gostaria de abrir o meu coração. Esta semana, conversando com alguém, o indivíduo me perguntou: pastor, na sua igreja tem muitos jovens? E eu não podia mentir. Eu disse: não tem muitos jovens, mas tem os melhores. Queridos, olha aqui nos meus olhos, observe a minha face. A nossa igreja tem um grupo excelente de meninos e meninas. Esses jovens que compõem a nossa igreja, eles são uma bênção. Contribuem e servem com zero problema ao trabalho. Grande parte deles já estão encaminhados, estudando ou trabalhando. E eu espero, queridos jovens da nossa igreja, que através de vocês, mais uma geração, e espero que essa seja a última, possa continuar cuidando da igreja e das coisas do Senhor. Eu espero de coração que na nossa igreja, a única porta aberta para os jovens seja a porta de entrada. Eu espero em Deus, queridos, que esses meninos e meninas possam servir dignamente a Deus nessa igreja e fora dela. E nesta manhã, eu gostaria de trazer do meu coração uma mensagem especial para vocês, jovens da nossa igreja. E, obviamente, falar a todos aqueles que estão aqui e a você que está nos assistindo na internet. Queridos, existem 3 decisões que determinam na nossa juventude o que será a nossa vida aqui e o que será a nossa vida na eternidade. Antes de dizer dessas 3 decisões, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 26. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. Enquanto você abre a Bíblia, eu preciso de lhe dizer o seguinte: geralmente eu apresento sermões textuais. Eu pego um texto da Bíblia e eu tento destrinchar, interpretar e apresentar esse texto. Hoje eu não estarei fazendo um sermão textual, eu estarei fazendo um sermão temático. Eu estou pegando um tema e, à luz das Escrituras, hoje, basicamente alicerçado nos textos da senhora Ellen White que eu vou apresentar, eu gostaria de falar aos jovens. Ou seja, hoje necessariamente o meu sermão, ele não é um sermão expositivo. Não vou pegar um texto e explicá-lo detalhadamente. É um sermão temático. Vou apresentar um tema com alguns textos e, na maior parte dele, textos da senhora Ellen White, essa luz menor que nos ajuda a entender e compreendermos a luz maior. E eu disse para você que eu iria te falar sobre 3 decisões, ok? Mas antes de dizer, leia comigo, capítulo 2 de 1 Samuel, verso 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor
e dos homens, uma vez mais. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 3 decisões que são tomadas na fase da nossa juventude, que determinam a qualidade da nossa vida nesta terra e o nosso destino eterno. 3 decisões que vão fazer você ser o que você será nesta vida e te projetar para a vida eterna. Primeira decisão, o Deus da sua vida, em outras palavras, a sua religião. Segunda decisão, o seu esposo ou a sua esposa, ou seja, com quem você vai se casar. Terceira decisão, a sua profissão, que geralmente você decide no momento de procurar um curso no college ou na universidade. A sua religião, o seu matrimônio e os seus estudos ou trabalho vão determinar a qualidade de vida sua nesta terra e, acima de tudo, o teu destino eterno. Acontece que essas 3 decisões, nós temos que tomá-las geralmente na fase da juventude. Somos jovens e precisamos de decidir o que nós vamos estudar para poder trabalhar. É na juventude que a gente vai fazer um panorama geral da nossa vida e falar assim, olha, para a minha vida eu quero seguir esse Deus e me filiar a essa igreja e ser religioso dentro dessa estrutura. E é na juventude geralmente que nós vamos escolher o nosso esposo e a nossa esposa. Mas nesta manhã, queridos, eu gostaria de falar de uma decisão que permeia essas 3 decisões. É algo na nossa vida que está diretamente ligado ao nosso Deus, à nossa esposa e esposo, ou também ao nosso trabalho, à nossa profissão, que é a nossa vocação. A nossa vocação. E o que é vocação? Vocação, ela vem de uma palavra do latim, vocare, que significa ser ou estar chamado a alguma coisa. Ou seja, um chamado não é propriamente algo seu ou que você escolhe, mas é algo que alguém, na perspectiva cristã, é algo que Deus realizou, fez na sua direção. E aqui a todos indistintamente, jovens, crianças, adultos, senhores e senhoras, todos nós, cristãos adventistas do 7º dia, temos um chamado na nossa vida. Deus te chamou. Você foi chamado para algo. E a minha pergunta para você, especialmente para os meninos e meninas da nossa igreja, para os jovens da nossa comunidade. Querido jovem, você sabe o porquê ou para que Deus te chamou? Querido jovem da nossa igreja, você sabe qual é o chamado que Deus fez e sustenta para você e na sua vida? Aliás, se você não é jovem, é criança ou adulto, e ainda não tem essa percepção de que há um chamado na sua vida específico a você, esse é um bom momento para você refletir a partir dessa ideia do chamado que Deus tem para você. Queridos, existe um filósofo, um religioso, um estudioso da religião, ele também é um grande metafísico, o nome dele é Louis Lavelle, e ele diz 3 pontos que eu quero compartilhar com você sobre vocação. O primeiro ponto, ele diz assim: ninguém espera encontrar sua vocação antes de começar a agir. Há um momento em que se deve apostar e correr o risco. E pode ser que essa espera, essa descoberta e essa aposta se produzam juntas a cada instante. Esse indivíduo, ele fala e ele gosta de explicar sobre a questão da vocação. Ele diz para nós o seguinte, que vocação é algo que você não encontra parado. Se você está em busca do seu chamado, não é na inatividade ou na passividade que você irá encontrá-lo. A sua vocação, você irá encontrá-lo em meio à atividade da vida. E ele sustenta que a nossa vocação, ela está ligada a 3 pontos. A nossa vocação, ela está ligada diretamente a 3 pontos que ele coloca ali: a espera, a descoberta e a aposta. Por quê? Porque enquanto vivemos e a vida vai passando,
Nós esperamos que em algum momento seja revelado qual é a vocação da nossa vida, o nosso chamado. E aqui eu abro um parênteses e digo a você o seguinte, e talvez num outro momento a gente possa falar melhor sobre isso. Vocação é uma coisa, profissão é outra coisa. Por favor, não confunda Ana Teresa com natureza. Parece, mas é diferente. Profissão é uma coisa, vocação é outra. Eu estou nesta manhã falando da sua vocação, não da sua profissão. Pode ser que em algum momento isso se funda, mas pode ser que na maior parte do tempo dos casos não. Mas ainda assim você é chamado a alguma coisa. E esse indivíduo diz que enquanto nós esperamos, nós de alguma forma também temos na nossa vocação, na procura da nossa vocação, a busca por descobrirmos aquilo que irá dar o destino norte na nossa vida, mas isso também depende de uma descoberta e também de uma aposta. Afinal de contas, enquanto esperamos descobrir a nossa vocação, nós de alguma forma também vamos percebendo ao longo do caminho que isso vai sendo aos poucos revelado. E é uma aposta por quê? Porque necessariamente as coisas na vida nem sempre são tão claras e visíveis. Às vezes, buscando encontrar o nosso chamado, a nossa vocação, nós vamos vendo a vida passar, nós vamos percebendo que através da nossa atividade diante da vida, diante dessa espera por esse algo se abrir, a gente tem que de alguma forma descobrir o que está diante dos nossos olhos, e tudo é uma aposta, porque nessa vida nós não temos certeza de todas as coisas. Ele diz mais também que isso é uma descoberta da nossa verdadeira essência, que coincide com o ato pelo qual ela se realiza. O que isso tem que ver? Queridos, eu descubro a minha vocação no momento em que eu me realizo. E eu pergunto para você, o que você faz de útil, de produtivo, o que você faz que te realiza? E veja, eu estou dizendo de útil e produtivo, porque comer uma caixa cheia de chocolate nos realiza, mas não é útil nem produtivo. Isso não melhora e não muda a sua vida nem dos outros. O que você faz no seu período de espera, de descoberta, na aposta da sua vida? O que no seu cotidiano você coloca as suas mãos que isso mexe com você? Que isso toca o teu coração? O que você faz que enquanto você está fazendo, você fala, puxa vida, eu nasci para isso daqui. Eu nasci para fazer isso. Isso movimenta o meu coração. E queridos, e ele apresenta um terceiro e último ponto. Ele diz assim, que o nosso chamado, a nossa vocação, não se distingue por alguma marca extraordinária. Permanece invisível, embora transfigure as mais humildes tarefas cotidianas. Deixa eu te contar algo aqui, especialmente para os meninos e para as meninas. Quando você lê a biografia dos homens que tiveram um papel relevante na história do mundo, quando você lê sobre os grandes inventores, sobre os grandes descobridores, sobre os homens que mudaram a rota do mundo, você descobre o seguinte, que nenhum deles pretendeu um dia ser famoso. Nenhum deles um dia pretendeu entrar para as páginas da história. Eles não lutaram, não investiram a vida para serem mundialmente conhecidos, não. Esses indivíduos na sua rotina, no seu cotidiano, na garagem onde eles trabalhavam, na igreja pequenininha que eles serviam, junto com o pai e com a mãe trabalhando, fazendo alguma coisa, eles tinham uma única pretensão, fazer alguma coisa que pudesse tornar a vida deles, da família, da igreja, da sociedade, um pouco melhor. Não havia interesse em serem estrelas, em receber as luzes do holofote. Havia interesse em servir de alguma coisa o seu mundo, o seu universo próximo de si. E queridos, ninguém começa se apresentando para um público de 50 mil pessoas. Ninguém começa um business fazendo um IPO numa bolsa de valores. Ninguém começa, queridos, a vida com facilidades, pompa, glória. Todo mundo que chegou em algum lugar de destaque, geralmente começou pequeno, executando pequenas atividades, e muitas vezes sem nenhuma pretensão de que isso pudesse colocá-los no hall da fama.
ou trazer os holofotes sobre ele. Ou seja, a nossa vocação a gente não descobre fazendo grandes coisas. A nossa vocação a gente vai descobrir fazendo as coisas do dia a dia, as pequenas, da rotina. Mas veja só, parece que esse assunto, de alguma forma, ele é um tanto quanto abstrato. Só que antes de tornar o assunto um pouco mais concreto, eu preciso dizer aqui a vocês, meninos e meninas jovens da nossa igreja. Sabe que o exercício da nossa vocação depende de um passinho para trás, antes de chegarmos na vocação, que é um assunto da maior importância nos dias de hoje. Eu quero que os meus amigos me ajudem aqui, pode passar? A nossa vocação depende disso que vai aparecer aqui na tela. Isso, ok, funcionou aqui. Depende de 3 pontos: dos nossos dons, das nossas circunstâncias e da nossa maturidade. O exercício da sua vocação depende dos seus dons, das suas circunstâncias e da sua maturidade. Queridos, e eu não errei quando eu coloquei a palavra dons aqui. Por quê? Porque a Bíblia nos assegura que todos nós, todos indistintamente, recebemos dons. E não foi apenas um. A Bíblia diz que nós recebemos dons e não dom. A vocação que nós temos depende das nossas circunstâncias e depende da nossa maturidade. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você percebe na sua vida que a sua vocação é tornar a vida das pessoas melhor, mais saudável, mais prazerosa, vendendo tapioca na beira da praia. Pergunto para você, o que você sabe cozinhar? É o seu dom. Pô, o cara deixa miojo queimar. Quais são as circunstâncias? Uma delas, aonde você mora? No Mato Grosso. Meu amigo, como é que você está querendo achar e acreditar que a sua vocação é vender tapioca na praia, não sabendo fazer miojo, morando no Mato Grosso? Para quem não sabe, Mato Grosso está a não sei quantos mil quilômetros da praia mais próxima. E depende da maturidade. E desses 3 aqui, eu gostaria de me ater nesta manhã nesse último: maturidade. E talvez um dos grandes desafios que assola a vida dos adolescentes e dos jovens atualmente é o tema da maturidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar algo para você. Quando eu era pequeno, do tamanho do Marte, meu filho, lá na minha igreja existia um grupo de jovens, homens e mulheres, meninos e meninas. E eu me lembro que mais ou menos, esses jovens, no ensino médio, geralmente eles estavam fazendo algum tipo de curso técnico. Eles estavam estudando, mas já engatados numa profissão. Alguns deles estudavam à noite e já trabalhavam de dia. Eu me lembro aqui de alguém muito caro ao meu coração, muito importante para mim, o Paulinho. Paulinho foi o melhor diretor JA da minha vida, da minha igreja. O Paulinho, quando ele tinha 17 anos, ele estava no ensino médio, ele estudava à noite numa escola particular, já fazendo técnico em contabilidade. E durante o dia ele trabalhava num banco, antigo Banco Bandeirantes. E o Paulinho, com 17 anos, eu me lembro, ele comprou uma Monarch, uma mobilete. O pessoal nem sabe o que é mobilete aqui. Não tem nem ideia do que seja. Depois eu explico no final. E o Paulinho era um menino bem arrumado, bem vestido, bem alinhado. E o Paulinho, quando terminou o ensino médio, já foi para a universidade. Comprou um carro, um Fusca. Deu um trato nas rodas, colocou em filme. E o Paulinho, dentro da universidade ali, já fazia a sua network, a sua composição, pensando numa outra posição de trabalho. O Paulinho era um camarada que andava bem vestido, jogava bem futebol. Paulinho era um rapaz que servia na igreja local.
E eu me lembro acompanhando a vida do Paulinho, mudando de emprego, se formando, crescendo profissionalmente, acompanhando a evolução da mobilete para a moto, do Fusca, para o Uno e assim sucessivamente. E eu me lembro que eu cresci com algo chamado referência. E quando eu penso agora, na minha geração que veio 2 atrás do Paulinho, meus amigos, com 18 anos a gente não tinha a mínima ideia, muitos, do que ia fazer pela vida, ou pela frente de estudo. Os caras ainda estavam no videogame, vestindo ainda roupa de desenho animado. Que diferença! Porque parece que ao longo do tempo, cada vez mais a gente vai amadurecendo menos. Cada vez mais a fase adulta vai ficando mais longe. Cada vez mais aquilo que nos forma e dá sentido à nossa vida como homens e mulheres, vai ficando cada vez mais para frente. E nesta manhã, queridos, eu gostaria de lembrar que dentro da nossa vocação, do chamado de propósito para a vida, é necessário e intransferível o processo de amadurecimento ou de maturidade. E eu gostaria de apresentar alguns textos aqui para você, alguns conceitos sobre maturidade. Meus amigos, podem me ajudar aqui? Pode passar para o próximo slide, por favor? Primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre maturidade tem que ver com idade. Para muitas pessoas, maturidade ela tem que ver com idade, ou seja, significa que se a pessoa é velha, ela é madura. Se ela é nova, ela não é madura. E não há nada mais errado do que isso. Aqui você tem um tiozão na balada, do outro lado um menininho de terno. Primeiro ponto que eu gostaria de apresentar é que maturidade não tem que ver com idade. Existem pessoas novas bem maduras e existem pessoas velhas bem imaturas. Maturidade não tem que ver com idade. Cada idade tem a sua própria maturidade. Podemos encontrar diversos jovens que são maduros, porém eles sempre serão maduros para a sua idade. O que isso significa? Significa, queridos, que maturidade é a minha capacidade de relacionar o que a vida espera de mim nesse momento e ter força para cumprir. Maturidade é olhar para a vida no momento e na realidade a qual estou e perceber quais são as demandas, as exigências, o que a vida espera de mim bem agora. E eu ter no meu coração força interior contra tudo e contra todos para ir lá e ser produtivo. Corresponder às expectativas da vida naquela idade com a minha capacidade de poder objetivamente responder às demandas que eu tenho para a minha vida e para o meu coração. Queridos, cada idade sempre exige uma maturidade. Maturidade não é a pessoa ser velha e imatura não é ser novo. A gente acostuma associar maturidade à idade, mas cada idade tem a sua própria maturidade. Ser imaturo é exercer atividades em desconexão com as características de sua idade. Para cada idade a sua maturidade, o que significa que para cada idade eu devo corresponder às expectativas daquele contexto. Um outro ponto que eu gostaria de enfatizar, o que você vê aqui nessa foto? 2 cavaleiros. Em ambas as fotos, eles estão sozinhos, e diante deles, vários inimigos, vários combatentes, vários soldados. Queridos irmãos, queridos meninos e meninas, chega uma hora na nossa vida que nós estamos sozinhos diante da realidade. Sumiu todo mundo, acabou todas as pessoas ao nosso redor, a nossa rede que nos mantinha se foi e agora nós estamos sozinhos diante da vida. Agora a história é com você. E nesse momento, olhando aquela foto, você pode pensar, puxa vida, o indivíduo vai morrer. Mas olha, até Jesus voltar, todos nós vamos morrer. A pergunta não é se a gente vai morrer ou não. A pergunta é como vamos morrer. Queridos jovens da nossa igreja, em algum momento, se isso já não aconteceu, você vai ter que encarar a vida e encará-la sozinho. Chega um momento que a vida bate a porta do nosso coração e quando você abre, não tem ninguém por você a não ser você mesmo. Nesse momento, você é convidado a ter uma postura diante da vida e da existência.
Nesse momento não tem mais o pai e a mãe para você telefonar e buscar. Nesse momento não tem mais o conforto, a comodidade, a segurança do lar. E no momento em que a vida bater na porta e você tiver que abrir, e lá do outro lado tem inimigos e mais inimigos, você tem que enfrentar a vida com coragem, com força, com valentia. Queridos jovens, nessa vida, ou você nasce um gênio, ou você nasce muito rico, possuidor de uma grande herança, ou você vai ter que ralar muito nessa vida. E essas coisas nós deveríamos saber bem pequenininho, desde novo. Se você nasceu um gênio, não há nenhum demérito nisso. Se você nasceu muito rico, glória a Deus. Mas se não, o caminho para o sucesso e para o êxito na vida virá através do trabalho duro e do esforço nos estudos. De alguma forma, outras pessoas, ao olharem para o cenário da vida, escolhem um caminho que é o caminho da vitimização. Assim como Denilson usou a expressão do Nutella e do Raiz, eu vou usar aqui, vitimização, o que é hoje em dia? É o mimimi. É você olhar para a vida, para as circunstâncias que o rodeia e começar a se vitimizar. É começar a justificar para si mesmo e para os outros os porquês da vida. É você olhar para a sociedade e esperar que o pai e Estado cuide de você. É olhar para a igreja e esperar que a igreja faça algo por você. Queridos, na vida madura, na vida onde nós somos autônomos, independentes, nós devemos encarar a realidade e trazermos a responsabilidade para mim ou para nós. Vivermos como se tudo dependesse de nós. E orarmos como se tudo dependesse de Deus. E aqui eu gostaria de dar um recado aos nossos queridos pais. Isso serve para a nossa igreja também. Quanto mais nós tentarmos evitarmos certos tipos, veja, quanto mais nós tentarmos evitarmos certos tipos de sofrimento, facilitando a vida dos nossos filhos e das pessoas, mais nós estamos os estragando. Eu me lembro quando o Martin era pequenininho, nós morávamos num apartamento no Rio de Janeiro, um apartamento que tinha ar-condicionado em praticamente todos os cômodos, e o piso era novo, era piso de porcelanato, bem clarinho. Então, com o ar-condicionado trabalhando dia e noite, aquele piso ficava assim bem lisinho e bem geladinho. E a Ingrid soltava o Martin no chão, e ele já estava em idade de engatinhar. Mas ele não queria, ele queria andar como soldadinho, se arrastando em cima da camisetinha pelo piso todo da casa. Mas ele tinha que engatinhar, não podia mais ficar se arrastando como soldadinho. Então a Ingrid, com todo carinho, pegou um dia o Martin e levou por uma pracinha, Afonso Pena. E ali naquela pracinha, o Martin dividia o espaço com outras crianças. Tinha por ali sempre aquele cachorro caramelo na volta e aquele monte de pombo em volta também. Só que o chão da pracinha era como? Era de porcelanato geladinho? Não, era daquela areia de pracinha. E a hora que a Ingrid colocou o Martin ali, e ele tentou dar as primeiras arrastadinhas, viu que não conseguiu, já levantou o corpinho, joelho e mãos no chão e começou a engatinhar. Interessante que quando trazia para casa de volta, né, meu filho? Voltava de novo soldadinho. E às vezes nós pais estamos impedindo que os nossos filhos cresçam e amadureçam ao evitarmos e preveni-los das sofrências da vida. Querido pai, querida mãe, muito ajuda quem não atrapalha. E muitas vezes, ao tentar trazer e tornar a vida mais leve e fácil para os nossos filhos, estamos simplesmente atrapalhando o caminho, o processo de maturidade. E sabe, a pessoa que nessa vida entra pelo caminho da vitimização, sabe o que a gente descobre? Que a vitimização é o pai da brutalidade. Hoje ela se faz vítima, amanhã ela se torna uma pessoa bruta. E queridos,
quanto mais nós encontramos justificativas para a vida, mais nós vamos nos esquivando da realidade. Quanto mais nós nos vamos esquivando da realidade, mais a vida piora e se desgasta. Por isso, quando a vida bater a porta do seu coração, enfrente a realidade com uma postura positiva e afirmativa. Além disso, olha essa foto aqui. Está o indivíduo aí curtindo o som e de repente vai aparecendo para eles quem? As obrigações. E a maturidade, ela é um processo também de conquista diária. Todos os dias somos chamados a defender as fronteiras da nossa maturidade. A cada novo chamado da vida é uma nova prova da nossa conquista. Ou seja, todos os dias nós vamos amadurecendo um pouquinho. A maturidade é uma conquista, ela não é ela não vem sem um esforço intencional. A maturidade depende de todos os dias da nossa vida nós decidirmos pela vida adulta. Escute só, todos os dias, especialmente os jovens, têm que escolher pela vida adulta, porque no seu ouvido, todo dia de manhã tem uma voz, te chamando ou para a maturidade ou para a imaturidade. É fato que existem dias, eu não sei você, mas existem dias que dá vontade da gente deixar de ser adulto, sim ou não? Tem dias que dá vontade da gente tirar férias da vida adulta. E sabe o que é imaturidade? É justamente tirar férias da vida adulta. E é interessante, queridos, que assim como nós nos tornamos maduros, sendo maduros nós podemos nos tornar imaturos. A maturidade, ela não é um estágio que eu alcanço e não tem caminho para trás ou caminho que eu possa continuar. A maturidade é uma escolha pelas responsabilidades diárias que fazem de mim um adulto, que cercam a minha vida e ao meu redor eu entendo que aquelas são as responsabilidades que me colocam na arena da vida como um adulto e eu escolho por aquilo, escolhendo a maturidade e dizendo não para a voz que me chama a imaturidade, não querendo voltar. E hoje nós estamos nessa coisa. Pais de família, adultos barbados voltando para o caminho da imaturidade, quebrando as coisas. Isso daqui está escrito aqui na página do sermão, tá bom? Isso aqui está registrado. Deixa eu mudar. A maturidade diz que a gente, ao errar uma vez, tem que aprender com os erros, né? Vamos mudar aqui de lugar. Pessoas grandes voltando a se tornar crianças. E eu não vou aqui entrar em exemplos, você sabe do que eu estou falando. E queridos, um próximo ponto é que a vida muitas vezes é um caminho o quê? Sem volta. A vida madura nos chama a viver como um caminho sem volta. E hoje nós estamos vivendo um desafio muito grande. As pessoas estão ficando com medo de tomar decisões que não têm volta. Olha o que está escrito ali. Maturidade é um caminho sem volta, pois a cada nova conquista não temos como voltar atrás e fingir que nada aconteceu. Alguém aqui já teve a experiência de sair da casa dos pais, viver um tempo fora e depois ter que voltar para a casa dos pais? É boa essa experiência? Não. Por mais que a mãe ame, por mais que o pai seja um cara legal, não é a mesma coisa. Por quê? Porque depois que você amadurece e vai fazer o seu próprio caminho, não tem como mais voltar. A vida te chama e te empurra para ir para frente. E hoje, uma característica da nossa sociedade é medo de tomar decisões que não tem como voltar. Bom, para o casamento nós já nos resolvemos, a gente se divorcia. Mas veja só, ter filho, tem como voltar atrás? Desde que você cometa um ato. A nossa sociedade tem medo de tomar decisões que te empurrem para frente que não tem volta. E a vida madura é um chamado para você assumir responsabilidades, riscos, tomar decisões que você olhe para frente sem volta.
A pessoa madura, ela é comprometida a se decidir, sabendo que indo para frente não existe possibilidade de voltar para trás. E finalmente, queridos, um último ponto sobre maturidade. A gente ter coragem permanente. Sabe? Assumindo nossa vida e encarando de forma consciente nossos desafios, acabamos por adquirir coragem que nos leva adiante, pois não temos mais medo do fracasso ou da humilhação do ego. O que é coragem? Sabe o que é coragem? Coragem é quando meu coração é tomado de medo. Eu tenho medo. E eu tenho várias razões para desistir. E diante do medo, e de todas as razões que eu tenho para desistir, ainda assim eu vou para frente. Porque se você não tem medo e não tem razões para desistir, você nem precisa de ser corajoso. E aqui, meus queridos jovens, meus queridos pais e mães, nunca se deixem vencer pela humilhação ou pelo bullying. Alguns de nós, quando crianças, ou até mesmo na fase da adolescência, da juventude, fomos já humilhados, já sofremos bullying. Eu me lembro que uma vez pequenininho, eu estava num lugar, existiam ali outras pessoas, outras crianças, era uma atividade comum, normal. E de repente, alguém ali muito brincalhão, decidiu fazer uma brincadeira com as crianças. Ele falou assim, vamos todo mundo fazer exercício físico agora, ok? Vamos lá. E a criança, você sabe, graças a Deus ela é pura. Ele falou, todo mundo, levanta a mão. E queridos, sempre tem que ter ali um bode expiatório para a brincadeira funcionar. Eu me lembro quando eu levantei a mão, todo mundo levanta a mão. Ele disse assim, e agora abaixe as mãos. E quando eu fui abaixar a mão, na frente de todo mundo, esse indivíduo abaixou as minhas calças. E todo mundo riu. E todo mundo riu. E eu fui ali naquela manhã, o bode expiatório da palhaçada, do gracejo, da piadinha. Mas sabe, essa é uma historinha que eu contei, e se eu sentasse aí do seu lado, eu acho que você teria algumas parecidas, um pouco diferentes ou até piores do que essa. E eu tenho aprendido nessa vida a não nos deixarmos vencermos pelas humilhações, a não nos deixarmos nos vencermos pelos bullying que nós sofremos ao longo da vida. E querido pai, querida mãe, o assunto não é contigo, não é para você, mas eu queria dizer o seguinte, existe uma forma de nós cuidarmos para os nossos filhos não serem vitimizados pelo bullying. É ensinarmos os nossos filhos, inclusive, defesa pessoal corporal. Uma criança, ele só vai fazer bullying com uma outra se ao olhar para aquela criança ele possa identificar que se no limite eles precisarem de brigar nas mãos, ele vai ter a melhor. Ensine o seu filho a se defender pessoalmente, corporalmente, para que essas situações não possam cometê-lo e torná-la a vida dele um tanto quanto terrível nessa fase tão importante. Nós devemos olhar a vida com coragem, com otimismo, exercermos a maturidade. Não se esqueça, queridos meninos e meninas, vocês devem olhar a vida com coragem, porque aquele que cuida do universo, cuida de você também. Mas sabe, existe um último ponto que eu gostaria de comentar contigo. Isso tem que ver com as referências da nossa vida. A gente amadurece tendo referências na vida. Há algum tempo atrás, olhando um yearbook em algum lugar, virando as páginas, uma das primeiras perguntas que tinha dos formandos daquela escola era alguém que a pessoa admirava. E de repente eu pego uma garota cristã, colocando que a pessoa que ela admirava, Shakira. Eu sei que seria pior se fosse a Joelma do Calypso. Mas ainda assim, eu me questionei, como pode uma pessoa que nasceu, cresceu num lar cristão, estudou a vida inteira numa escola cristã, chegar num momento alto da sua vida, na formatura do ensino médio, rumando para a parte mais decisiva, acreditar
que a Shakira pode lhe favorecer como um bom modelo e uma referência. Querido menina, querido menino, todos nós invariavelmente temos referências na nossa vida. Eu espero que a tua primeira referência seja Deus, que a tua segunda referência sejam os teus pais, que a tua terceira referência sejam as pessoas da tua igreja. E eu louvo e agradeço a Deus, porque eu nasci e me cresci numa igreja onde eu tive ótimas, excelentes referências. Eu olhava para as pessoas da nossa igreja, e embora tive e ainda tenho excelentes pais, irmãos da igreja completavam e davam aquilo que os meus pais, por limitação e condição, não podiam me dar. Mas sabe, existe um livro da senhora Ellen White chamado Educação. Deveria ser leitura obrigatória, fazer parte do currículo da nossa vida. No capítulo 12, 7, a senhora Ellen White fala sobre a vida dos grandes homens. E eu gostaria de apresentar para você aqui o que ela fala sobre esses homens e por que eles eram grandes. Ela fala sobre 4 atributos. Esses homens, primeiro, aprenderam sobre firmeza, fidelidade e obediência. Esses homens, eles aprenderam sobre o dever do trabalho, o compromisso com a obrigação. Esses homens entenderam sobre relacionamento humano pessoal e entenderam da importância do desenvolvimento físico, mental e espiritual. E o primeiro ponto que ela coloca sobre José, Daniel, Eliseu e Moisés é o seguinte: eles aprenderam sobre obediência, firmeza e fidelidade a Deus. Ela diz na página 37 que José permaneceu firme, que Daniel e seus amigos foram fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina de maneira que Deus pôde comunicar seu propósito por intermédio deles. Ela diz que Daniel foi, junto com seus amigos, um testemunho que Deus deu para a Babilônia, como unicamente poderia ter dado por meio daqueles que ainda mantinham firme a sua fidelidade. Queridos jovens, meninos e meninas, Deus chama vocês a serem obedientes, estritamente obedientes. Que vocês tenham firmeza, que o sim seja sim, que o não seja não, e que vocês possuam profunda fidelidade a Deus. E eu tenho orado com os meus filhos todos os dias, uma oração modelo, e uma das partes da oração é: Senhor, me ajude a dizer sim para aquilo que é correto, sobre toda e qualquer consequência. E me ajude a ser corajoso para eu dizer não para aquilo que é incorreto, sobre toda e qualquer consequência. Queridos irmãos, nós vivemos em tempos onde nós devemos afirmar as nossas crenças e doutrinas, sermos corretos no nosso proceder, na nossa palavra, e sermos irresolutos na nossa disposição de obedecermos a Deus, custe o que custar. A senhora Ellen White diz também que esses indivíduos, pode passar por favor? Que esses indivíduos, eles também cuidavam do seu desenvolvimento, das capacidades físicas, mentais e espirituais. A vida pura e simples de José, como um pastorzinho guiando os rebanhos de seu pai, favorecer o desenvolvimento não só da capacidade física, mas também mental. Os seus hábitos de temperança, falando sobre Daniel, e seu senso de responsabilidade como representantes de Deus, reclamavam o mais nobre desenvolvimento das capacidades físicas, mentais e espirituais. E ouça e leia o último texto. Ela está falando de Daniel. Daniel viveu na maior nação, no maior império de seus dias, Babilônia. E dentro da Babilônia, veja só, na força física e na beleza, no vigor mental e preparo literário, não tinham rivais nenhum. Daniel e seus amigos dentro da Babilônia, ninguém era mais forte, ninguém tinha um físico com tanta compostura, ninguém tinha maior vigor mental e preparo literário do que esses meninos. E aqui eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês, meninos e meninas. Primeira delas, se cuidem no seu corpo e das questões especialmente físicas. A nossa sociedade tem pegado o conceito de beleza e tem distorcido e jogado no lixo. Beleza importa. E a beleza que nós apresentamos através do nosso corpo importa também.
Eu encorajo fortemente aos queridos meninos e meninas cuidarem do cabelo, cuidarem da pele, cuidarem do corpo, cuidar das roupas. Queridos, existe uma rede aqui neste país de produtos, de agências que podem nos dar uma excelente qualidade de vida se a gente assim o quiser. Querido menino, querida menina, vá para uma academia. E eu não estou dizendo para você ir para uma academia para ficar sarado e passar o rodo geral. Aliás, quem passa o rodo acaba se tornando pano de chão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você ir para a academia, para você cuidar do templo do Espírito Santo do Senhor. Eu estou dizendo para você ir para uma academia para manter o seu corpo em plenas condições, para que inclusive a sua mente possa funcionar bem. Se você não tem condições de uma academia, vá correr na rua. Se você não tem condições de correr na rua, compre pesos lá no supermercado, traga para sua casa, mas não aceite a inatividade. E eu sei que existe gente aqui na nossa igreja que trabalha dia e noite limpando casa, na oficina, o que seja, e não é fácil. E eu não estou aqui querendo vomitar regras para você de forma nenhuma, mas eu entendo que a igreja é o lugar onde nós apresentamos o ideal. E Deus tem dado força e sabedoria para aqueles que se colocam nas suas mãos para escolherem viver esse ideal. Cuide das roupas que você veste. Lembre-se que onde você está, você é a luz do mundo, o sal da terra. A mensagem adventista do sétimo dia, ela ganha força e proeminência, não é quando nós nos fazemos iguais aos outros, mas quando nós nos tornamos distintos dos outros. Cuide com o que você come. Não viva só das porcarias e do lixo que é vendido por aí. Cuide daquilo que você assiste. E a gente tem ouvido falar sobre tantos meninos e meninas em depressão e em suicídio. Mas comemos lixo, assistimos pornografia, não cuidamos do nosso corpo, não temos devoção para com Deus, e é óbvio que a nossa mente vai para a latrina. E com isso vem todos os sentimentos mais instintivos, de um lado a brutalidade, de outro o desapego à própria vida e o suicídio. Queridos, a senhora Ellen White fala que esses jovens também, eles tinham fidelidade ao dever e atenção nas coisas pequenas. Tinham aprendido a lição da obediência ao dever. A fidelidade ao dever era a regra da vida diária. A fidelidade nas pequenas coisas os prepararam para responsabilidades maiores. Todo milionário, em algum momento, decidiu economizar $1. Todo grande atleta decidiu começando os seus primeiros quilômetros. Todo grande escritor começou escrevendo as suas primeiras e poucas palavras. E sabe, queridos, Deus tem uma capacidade extraordinária de notar e perceber na nossa vida o quanto nós importamos com as coisas pequenas. E se Deus reconhece que você cuida das coisas pequenas, Deus vai te colocar para cuidar e administrar das coisas grandes. O Senhor sabe da importância e do devido valor dos pequenos atos, das pequenas escolhas, das pequenas decisões. Meninos e meninas, nada é sem importância, nada é pequeno, nada é pouco, tudo tem o seu devido lugar. E finalmente, relacionamento com as pessoas. A nobre dignidade e polidez de Daniel ganharam em sua juventude a bondade e simpatia do oficial estrangeiro. Sua sabedoria e qualidades de estadista eram de tal maneira, e seu tato, sua cortesia e sua genuína bondade de coração, combinados com a fidelidade aos princípios, eram tão perfeitos que mesmo seus inimigos foram obrigados a confessar que não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. De grande carisma, distinto na aparência e estatura, culto e com porte de príncipe, famoso como chefe militar, tornou-se orgulho da nação. Queridos meninos e meninas, queridos irmãos, nós, por sermos cristãos, devemos ser pessoas simpáticas, bondosas, gentis, cortês, obrigado. Lá na Andrews, as nossas crianças estudavam na escola adventista ali, e
para receber um benefício de desconto, uma scholarship, eu ajudava uma vez na semana a servir o lanche na hora do intervalo. Eu ia lá e me colocava ao lado e vinha a diretora da escola, principal, também servir. E ela ficava do meu lado e eu observava que a criança chegava assim com a bandeja para receber a comida ou não. E ela perguntava, você vai querer? E a criança dizia, yes. E ela dizia, yes, please. Você vai querer? Não. No, thank you. Queridos, nós como cristãos adventistas do sétimo dia temos que ser corteses, gentis, andarmos em simpatia, tirarmos essa cara de caneca, essa cara de porta de ferro que rola de bar dura e seca, e pelo menos, a título de missão e propósito, estamparmos um semblante que possa atrair as pessoas para perto de nós. E sabe que nessa vida, mais do que as nossas habilidades técnicas, nós devemos incorporar elas as nossas habilidades relacionais. Afinal de contas, o último patrimônio, ou melhor, o único patrimônio que Deus tem nessa terra que vai levar para o céu é quem? São as pessoas. Eu quero terminar a mensagem desta manhã a vocês, queridos jovens e irmãos, mostrando um vídeo para vocês. Quando eu estava no meu primeiro ano do mestrado, eu fiz uma classe com o Dr. Sadlacek, um homem de Deus. Um dia eu quero trazê-lo aqui. E ele ministrou uma classe que o nome dessa classe era Youth at Risk, ou seja, como lidar com jovens em situação de vulnerabilidade. Jovens nas drogas, meninos e meninas que engravidaram precocemente, gente com problemas de desordem mental, gente viciado. E uma das áreas era sobre jovens em extrema pobreza. E nós nos dividimos e tínhamos que apresentar um trabalho sobre o tema. E um amigo meu da Uganda, ele foi escolhido, ou melhor, ele escolheu para falar sobre jovens, crianças em situação de pobreza. E ele mostrou esse vídeo aqui. E eu gostaria que você assistisse com bastante atenção. Every minute of every day, 20 children die of hunger or diseases related to hunger. This is Sam, and this is his younger sister, Esther. I found them in a remote area far into the bush in northern Uganda in 2007. They were starving and inflicted with polio. They could not walk. Their behinds were shriveled and laced with deep lines left by their shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried-out skin. Starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam was under 3 feet tall and weighed under 20 pounds. In a country ravaged by civil war at the time, with over 1 million people suffering in displacement camps, hundreds of thousands of AIDS orphans, a deadly scourge of malaria, cholera, and dysentery in the midst of deep poverty, 2 little kids in the bush outside a small remote village were easy to overlook, easy to ignore. But having seen them, we could not ignore them.
The mother had long ago abandoned Sam and Esther for unclear reasons, but spousal abuse seems likely. Before running away, she tried to drown the children in a pit latrine, but the hole was too small. The father was a drunk who spent his days in the village. Sam and Esther contracted polio when he was just learning to walk and she was still an infant. Care for Sam and Esther and their older sister had fallen on the shoulders of their grandmother, who provided care for 8 other children. They all slept in a tiny hut on a dirt floor with only a few blankets. This little boy is 7 years old. Look at the size. Yeah, look at my camera. 7 years old. What are we gonna do? This little girl is the sister of those 2 little boys, and she was actually cooking for them at one point. Can you imagine? This is Jane. She's Sam and Esther's older sister. She's a very small 8-year-old. 2 days before we happened upon the scene, the grandmother left for a distant village in order to dig. That is, to cultivate roots of plants, which form the basis of the diets of most of the poor in the region. The grandmother left because the kids were starving. She left the kids in care of some neighboring adults, but clearly they had not fulfilled their obligation, most likely because they couldn't care for their own overwhelming needs. And so, little Jane was left in charge. While most 8-year-olds are busy playing, Jane faced a life-and-death situation, alone. She couldn't feed her hungry brother and sister, but she could see how dirty they were, and it was within her power to take a long walk for some water, lug it back, and bathe Pode the cortar o kids. vídeo, por favor? Little Jane, Eu acho que já foi suficiente para a gente conectar um pouco daquilo que a gente ouviu nesta manhã com a realidade dessa situação aqui. Eu gostaria nesse momento de falar a sua razão e a sua emoção, a sua mente ao seu coração. Queridos, nesta manhã eu falei a vocês, especialmente aos meninos e às meninas, aos jovens da nossa igreja, sobre a nossa percepção de vocação. E sabe qual que é o último contraponto que eu gostaria de fazer? É que a gente nasce, cresce e vai ouvindo assim, ó. Quando você crescer, o que você vai ser? A gente cresce ouvindo dos nossos pais, e não está errado, que a gente tem que cuidar dos nossos estudos, porque se a gente quiser viver bem, a gente tem que estudar. E estudar para quê? Para a gente ter um bom trabalho. E a gente tendo um bom trabalho, a gente vai comprar uma casa, a gente vai comprar um carro, a gente vai conhecer o mundo, a gente vai garantir uma boa aposentadoria. Agora escuta só o que eu vou lhe dizer, querido. Eu não posso aceitar e acreditar que um jovem cristão adventista do 7º dia como você vai entregar a sua vida à sua profissão. Eu não posso acreditar que a gente vai ir para uma universidade, ficar 5 anos, sair de lá, procurar um trabalho, para que esse trabalho nos dê casa, carro, conforto, viajar ao redor do mundo e garantir a aposentadoria. Não foi para isso que Deus fez um chamado para a sua vida. Deus não te chamou para ser um bom profissional. Deus te fez um chamado, te deu uma vocação. E querido,
Se profissão é você organizar e resolver os problemas da sua vida através do teu trabalho, recebendo o teu salário, a vocação é o cumprimento do propósito que Deus deu e fez a você, para que a sua vida fosse dedicada com os seus dons, nas suas circunstâncias, se tornando alguém maduro para servir as pessoas que estão aí. Eu falava com alguém que lidera uma grande empresa. Eu falei assim, perguntei por curiosidade, olha, lá na sua empresa tem gente que ganha bem, que ganha bastante dinheiro, mas não trabalha bem? Ele falou, pastor, é o que mais tem. Ele falou, pastor, em terceiro lugar, nas razões pela qual alguém trabalha, está o dinheiro. E sabe por que está em terceiro lugar? Porque dinheiro paga a conta, te dá conforto e comodidade, mas não te dá sentido, significado e propósito de vida. E é por isso que tem muita gente hoje aí, nas melhores e maiores corporações, ganhando fortunas e muito dinheiro, mas ainda assim, com o coração desse tamanhozinho. Porque o que vai dar sentido, propósito, razão para a nossa vida, é à medida que nós exercemos a nossa vocação. E se profissão tem que ver com você, vocação tem que ver com o próximo. Nesta manhã, eu gostaria de fazer aqui um convite especial a você, menino e menina. Você está escolhendo a sua igreja e o seu Deus. Você está escolhendo e percebendo quem pode ser potencialmente um companheiro e uma companheira. E você está escolhendo a sua profissão. Eu gostaria de te dar uma dica. Pegue esse livro aqui, Educação, devore, come esse livro. Você está cuidando de você e já se preparando para cuidar do seu filho. Porque, queridos, sabe o que é casamento no padrão bíblico? É você um dia decidir sair da criancice para entrar para a criançada. E hoje um monte de homem e mulher casando e com medo de ter filho. Isso não é bom nem bíblico. Os nossos filhos são um escudo contra o nosso egoísmo. Devore esse livro aqui. Como você está no tempo certo. Mas você não pode deixar de ler esse outro aqui, Mensagem aos Jovens. Irmãos queridos, olha só. Eu sei que eu tenho que ser um exemplo, mas eu sou um vaso quebrado. Os meus pais, gente da melhor qualidade, vasos quebrados. Mas os meus pais tiveram alguns acertos na nossa vida. Me lembro que, posso ser mais franco e sincero com você? Quando eu era criança, eu não tive a transição para a adolescência. Honestamente, os meus pais não acreditavam em adolescência. Os meus pais acreditavam que eu deveria sair da infância e me tornar um jovem. Eu me lembro que quando eu terminei a classe de juvenis, eu não fui para a classe dos adolescentes. Eu fui para a classe dos jovens. E sabe onde era a classe dos jovens da minha igreja? Eram nesses primeiros bancos aqui. E eu me lembro que com toda a vergonha do mundo, eu sentava lá no último banco. Só vendo e ouvindo pessoas maiores e mais maduras do que eu. Mas eu me lembro que com 12 anos de idade, o meu pai me deu de presente esse livro aqui, ó, Mensagem aos Jovens. No começo eu não entendia e não gostava. Mas pela insistência dele, eu fui indo. E eu me lembro um dia que eu estava na escola, em aula de matemática com a professora Maria Antônia, que possivelmente está me assistindo. Melhor professora que eu já tive na vida.
E eu estava debaixo da carteira, com um livro aberto, um olho nela, outro no livro, porque eu não conseguia parar de ler. E sabe por que eu não conseguia parar de ler? Porque eu sentia que Deus estava falando comigo e ao meu coração. Eu não estava lendo um livro, eu estava tendo contato com a fonte de todo poder e sabedoria. Querido menino, querida menina, você precisa de ler esse livro. Querido pai, querida mãe, compre esse livro, dê para o seu filho. Eu tenho uma pergunta aqui. Nesta manhã, tem algum menino e alguma menina que gostariam de devorar algum desses 2 livros? Se tem, levanta a mão. Enzo, vem aqui, querido. Carol, vem aqui. Foram as 2 mãos que eu vi. Você compra um para o Enzo, mesmo para você, tá legal? Parabéns, que Deus abençoe. Brincadeira, vem cá. Enzo, por alguma razão, querido, eu vou te dar isso daqui. Carol, querida, eu quero te dar isso daqui. Na verdade, é a igreja que está dando para vocês. Mas eu preciso que vocês façam uma coisa. Que vocês comam esse livro. Que vocês leiam, sublinhem, grifem. Enzo, que você junto com seu papai, com a sua mãe, leiam isso. Queridos, obrigado Carol e Enzo. Nós temos que dar para os nossos filhos o que há de melhor. E deixar que o imaginário deles sejam habitados por essa palavra. E agora eu quero terminar e vou fazer um apelo aqui. Existem 2 caminhos, apenas 2 caminhos para um jovem cristão adventista do 7º dia, para ele exercer a sua vocação. Sabe qual que é um dos caminhos? Não é o primeiro, é um. É você se tornar um missionário profissional. Sabe o que é um missionário profissional? É você que quer ser um pastor ou que quer ser um missionário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Existe alguém na nossa igreja que gostaria de ser pastor? Alguém que sente no coração o desejo, o propósito, a vocação para servir a Deus no ministério pastoral? Esses dias, conversando com Oséias, a Cindy se formou agora no Summer, ou melhor, no Spring. No dia que o Oséias voltou da formatura, a gente se encontrou em algum lugar, nós começamos a conversar, e eu perguntei, Oséias, como é que foi a formatura? E ele contou, mas ele falou assim, pastor, teve algo que me chamou a atenção, e eu pedi licença, liberdade, autorização para ele para contar isso. Falou, pastor, eu já fui em muitas formaturas de ensino médio, e essa foi a primeira vez que num grupo de meninos e meninas, não tinha ninguém querendo ser pastor. Queridos, esta igreja, como já fez, ela tem que ser uma incubadora de futuros pastores. Eu não sei quem serão e onde estão, mas eu acredito que existam crianças, adolescentes, adultos, homens e mulheres que Deus deve estar tocando no coração e dizendo, todos os dons e talentos que eu te dei, é para que você seja um pastor, um missionário. Então existe um jeito de exercer a sua vocação, é ser um missionário profissional. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que no coração sente o desejo, a vontade de ser pastor? Eu gostaria que você ficasse em pé. Amém, Martin? Amém, meu filho? Amém. Tem mais alguém que gostaria de dizer, olha, eu quero dedicar, consagrar a minha vida, me preparar para ser um pastor? Vem aqui, filho, vem aqui comigo, sabe? Só um minutinho. Eu nunca incentivo, encorajo e pergunto se o Martin quer ser pastor.
Nunca fiz isso. O Martin, ele só pode e será um pastor se Deus falar ao coraçãozinho dele. Porque quem chama não é pai e mãe. Quem chama é Deus. Mas, por incrível que pareça, a maior necessidade da igreja não é de missionários profissionais. Quando eu fazia a Semana de Oração no Brasil, eu fazia vários apelos perguntando quem queria ser pastor. Mas eu tenho entendido, queridos, que mais relevância do que um missionário profissional é um profissional missionário. É alguém que na sua profissão entende que não está ali para ganhar dinheiro, para acumular riqueza, para galgar posições, ter conquistas humanas, materiais. É alguém que fala assim: Deus, o Senhor me deu dons e talentos e me permitiu viver em certa circunstância. Deus, eu quero devolver isso tudo para o Senhor. E eu quero, na minha profissão, ser um missionário. Queridos meninos e meninas, vocês não podem viver para pagar colégio, comprar casa, juntar dinheiro, viajar o mundo e desfrutar da aposentadoria. A nossa vida não pode se limitar e se resumir a apenas isso, porque o texto da Bíblia falou que o Samuel crescia, e o texto da Bíblia diz assim, que o Senhor era com Samuel, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Em todo Howard County, Pitt County, Montgomery County, as pessoas reconhecem que o Benny é um desenhista, reconhecem que a Carol é uma boa de uma TI, que o Richard está na direção do seu curso de psicologia, que a Lissa entrou na escola e está se preparando também para a área de informática. As pessoas reconhecerem que o Abraão tem competências, virtudes, qualidades que vão fazer dele um excelente profissional, mas mais preocupado que ganhar dinheiro é em salvar pessoas. Que o Pedro, que me assiste, está lá ajudando no som, com todo jeito, as características, as competências dele, está aí para se preparar para servir ao Senhor como um médico, um professor, um dentista, o que seja. Que o Kevin, conversava com o Kevin semana passada, nunca tinha ouvido falar, Kevin, do seu curso, e você falou: pastor, eu faço isso porque eu amo de paixão, porque eu gosto. Foi ou não foi? Não vai simplesmente atender pessoas, vai procurar encaminhar e salvar pessoas. Eu quero fazer um segundo apelo. Quem nesta manhã gostaria de dedicar a vida para ser um profissional missionário? Dizer: Senhor, eu quero entregar e consagrar a minha vida na minha profissão para ser luz do mundo, sal da terra. Eu gostaria de orar por você e gostaria de convidar você que vem aqui à frente comigo. O Gabriel vai cantar. Enquanto ele canta, eu convido fortemente a você vir aqui e na presença do Senhor nós colocarmos, dedicarmos, consagrarmos a nossa vida e dizer: Senhor, eu quero ser um missionário profissional. Eu quero ser um profissional missionário, seja um, seja outro. Eu quero que a minha vida seja usada apenas para o Senhor e tão somente para o Senhor. Eu quero sempre estar diante de tua face,
eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar, eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar, eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Senhor Deus, 4 meninos vieram aqui à frente, outros se levantaram do seu lugar, e existem aqueles que levantaram o coração diante do Senhor. Ou nós somos cristãos missionários, ou somos impostores. Alguns o Senhor chamou e vocacionou para serem missionários profissionais, dar a vida completa inteira para o Senhor, sem nenhum tipo de reserva. Outros vão se preparar para serem profissionais missionários. Gente que dentro de um office, de uma company, gente que dentro de uma indústria, gente que do lado de fora vai refletir os princípios dos céus e o caráter de Jesus. Ajude-nos a entendermos e percebermos a nossa vocação. Ajude-nos a amadurecermos
não voltarmos para a imaturidade e amadurecermos cada vez mais. E ajude-nos, querido Deus, a servirmos o Senhor com toda a nossa vida e coração. Que nesta igreja, os meninos, as meninas e os jovens sejam batizados pelo Espírito Santo. E que mais e mais eles possam servir. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe. Um bom restante de sábado a todos. Que a bênção do Senhor Deus esteja com cada um. Eu estou ali à porta me despedindo. Um feliz sábado e até próxima semana, o próximo sábado. Bênção de Deus. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar no